Já foi dada a largada. Vençamos a grande corrida da fé. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses 3, de 12 a 16. O texto lido fala de uma corrida a ser vencida. E o apóstolo Paulo se apresenta como um atleta cheio de vigor espiritual rumo à linha de chegada. Os estudiosos não apresentam um consenso quanto ao tipo de corrida aqui descrito, se é uma corrida a pé ou uma corrida de carros. No entanto, o carro grego da época, usado nos Jogos Olímpicos e em outras atividades, era na verdade uma pequena plataforma com uma roda de cada lado. Para o condutor se equilibrar e controlar os cavalos, precisava se inclinar para a frente, retesando todos os nervos e músculos. O esforço era muito grande. O verbo avançar aqui significa literalmente se esticar, como quem está numa corrida. Por isso, imaginamos que Paulo tinha em mente esse tipo de corrida. O apóstolo aqui não está falando de esforço para obter a salvação, pois sabemos que ela vem pela graça, mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é a grande largada para essa corrida de fé, pela santificação. A prerrogativa para o atleta participar da corrida era ter cidadania grega. Ele não competia para obter a cidadania, nem a perdia se não conseguisse o prêmio. Assim é o cristão. Ele precisa ter a cidadania celestial para participar da corrida da fé rumo à santificação. O cristão corre em sua própria raia. Ele tem obstáculos a transpor e objetivos a alcançar. O que falhar, perderá a recompensa, o galardão, não a cidadania celestial. Não sabemos o tipo de prêmio que recompensa a soberana vocação. Suponho que seja alcançarmos a estatura de varões perfeitos, conformados à imagem do Cristo, mas vale a pena correr e se esforçar para alcançá-lo. As várias modalidades esportivas de hoje nos dão ideia do que o apóstolo Paulo está falando. Para obter os títulos e premiações em cada uma, é necessário grande empenho por parte dos atletas. São horas de treino, alimentação balanceada, abstinência de bebidas alcoólicas e drogas, horário rígido de sono. Todo atleta tem um foco bem definido: ganhar em sua modalidade e fazer bonito como representante do seu país. O atleta espiritual deve agir do mesmo modo. Ele tem uma cidadania celestial para honrar e defender. O atleta físico corre por uma coroa perecível, nós por uma inacessível coroa de glória. Não podemos perder de vista que todo dia há um obstáculo a ser vencido, uma dificuldade a ser superada e precisamos nos esforçar para isso. Essa corrida pode ser comparada também a uma guerra interior entre a nossa velha carne pecaminosa e o nosso novo espírito recriado pelo Espírito de Deus. Há pecados a serem abandonados e se não nos empenharmos arduamente, matando a carne de fome, de modo algum alcançaremos a vitória. Há uma corrida à nossa frente, o sinal da largada já foi dado, que possamos nos empenhar para a vitória. O atleta precisa estar insatisfeito com seu próprio desempenho. Não julgo tê-lo alcançado, diz Paulo. Esta deve ser a declaração de um cristão consagrado que nunca se dá por satisfeito com suas conquistas espirituais. Na verdade, ninguém está pronto. Assim como o atleta, o cristão sempre pode melhorar seu desempenho. Paulo procurava nivelar a sua carreira, não se comparando a outros cristãos, mas olhando para o Cristo. Aliás, esse é o propósito de Deus para nós, que sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. O fato é que nenhum de nós está maduro o suficiente ao ponto de não precisar melhorar. Do contrário, não estaríamos mais aqui. O atleta precisa de dedicação. Ele diz: mais uma coisa faço.
Esta é uma expressão importante para a vida cristã. Muitos cristãos estão envolvidos demais com várias coisas ao mesmo tempo, quando, na verdade, o segredo do progresso espiritual é concentrar-se em uma só coisa, a busca pela presença de Deus. O atleta deve concentrar-se em uma só modalidade esportiva. Se misturar várias, não vai desempenhar bem nenhuma delas. Os vencedores são os que mantêm o foco naquilo que desejam alcançar, sem permitir que coisa alguma os distraia. Dedicam-se plenamente ao seu chamado. O dom define o chamado e o ministério. Por isso, faça o que foi chamado para fazer e esmere-se nisso. Aliás, permaneça naquilo para o qual foi chamado. A produtividade virá quando fizermos aquilo que fomos chamados a fazer. O atleta precisa de uma direção, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, diz Paulo. O incrédulo é controlado por seu passado, mas o cristão fiel olha para o futuro. Já imaginou uma corrida onde os condutores dos carros dirigissem olhando para trás? O resultado seria acidentes graves e até mortes. Quando o texto fala aqui em esquecer, não está falando em amnésia, mas em não ser mais influenciado ou afetado pelo que passou. Significa quebrar o poder doloroso que nos machucava. Não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o seu significado em nome de Jesus Cristo. Nenhum crente precisa viver refém do seu passado. As coisas velhas já passaram. É preciso que a gente tenha isso em mente. O atleta precisa também de determinação. Paulo diz aqui, prossigo para o alvo. O verbo usado aqui tem o sentido de esforço intenso e determinado. Alguém não se torna um atleta vencedor lendo livros, ouvindo palestras ou mesmo torcendo nas arquibancadas. Precisa antes ter determinação para entrar na competição e vencer. O corredor cristão ainda precisa libertar-se de muita coisa que faz parte da velha vida e para tal ele tem que trabalhar em conjunto com o Espírito Santo. Não haverá libertação sem determinação. Onde existe uma vontade, existe um caminho. O atleta precisa também de disciplina. Não basta correr com disposição, é preciso obedecer às regras. Nos jogos gregos, os juízes eram muito exigentes e o atleta que cometesse qualquer infração seria desqualificado. Não perdia a cidadania, apesar de desonrá-la, mas perdia o privilégio de participar e ganhar o prêmio. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Se a desconsiderarmos, seremos desqualificados. O segredo de uma vitória é olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Há um pensamento de Agostinho, teólogo do passado, que diz: seremos controlados ou por Satanás, ou pelo eu, ou por Deus. O controle de Satanás é a escravidão, o controle do eu é soberba e o controle de Deus é a vitória. Pensemos nisso, em nome de Jesus Cristo. Amém.